Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui, Déia Fernandes, começando essa live nessa terça-feira, dia 20 de outubro, exatamente às 22 horas e 21 minutos. Para quem não me conhece, Déia Fernandes, advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha em relação aos temas de perseguição religiosa, violação de direitos humanos no mundo muçulmano e outros temas devido à situação que o Brasil se encontra, a gente acaba ingressando em áreas de interesse local, né, no nosso país. Porém, vocês já deviam estar esperando uma live minha, porque acontecendo os fatos tenebrosos que todos assistimos ontem de uma forma assim assustadora, é claro que todos que seguem a ONG Ecoando a Voz dos Mártires sabem que eu certamente iria me pronunciar. Ontem eu não tive condição de fazer uma live sobre esse tema, e eu já quero dar boa noite a todo mundo aí que está ingressando na live, mas eu não tive condição de fazer, porque eu fui convidada pelo Renato, meu amigo da página Amor pelo Brasil, para falar, ou melhor, fazer uma análise sobre a candidatura de um sheik xiita, que é candidato a vereador lá por São Paulo, né? Então, é o senhor Rodrigo Jalu. Então, como o Renato é de São Paulo, estava preocupado com essa temática, eu resolvi falar um pouco do xiismo, um pouco do país onde esse senhor estudou e se formou, né? Ele pertence ele tem uma autoridade assim muito grande dentro da religião e ele se formou lá no Irã, estudou lá, e é muito importante, é hoje a maior autoridade religiosa xiita no Brasil. Então eu trouxe algumas informações sobre esse tema e por isso acabou que teve problema, né, a live, quem assistiu viu. Boa noite, Jair Benedito, boa noite, Helenice, boa noite, querido Odair Fontanelli, boa noite para todo mundo que está ingressando aí. Então, eu não pude, eu terminei a live muito tarde, ia ficar pesado, depois de quase 2 horas de live, entrar nesse assunto. Mas eu também farei uma live, possivelmente essa semana, aqui no canal, sobre a candidatura desse senhor, o que representa. Deixo claro já de antemão que a nossa Constituição dá direito a uma pessoa que estudou num país extremista, num país fundamentalista, num país que viola direitos humanos. Mesmo isso, né, não impede que um religioso que se formou em país extremista venha se candidatar. Ele é brasileiro, ele é muçulmano, mas é brasileiro. Aliás, ele tem ascendência libanesa, mas é brasileiro. Então, ele tem todo o direito de se candidatar. Minha questão não é pessoal com ele, deixo bem claro. Eu só esclareço sobre a religião que ele representa, que viola direitos humanos, e, no meu entendimento, ninguém que professa, que é líder religioso de uma religião que no seu país de origem, né, dessa vertente, que no caso o xiismo, a gente sabe que é o Irã que está à frente disso tudo. A gente sabe que todos os ayatolás que estão hoje no poder lá no Irã, todos os chefes religiosos que estão exercendo o poder são extremistas, né? E a gente sabe que a lei, a Sharia, lá, a lei islâmica, viola direitos humanos de uma forma assim grotesca. Então eu acho assim que não é produtivo a gente permitir, ou melhor, votar, permitir, você deve permitir, mas votar num candidato que estudou num país desse e que não pede reforma da religião. Eu não sou contra muçulmano, deixo bem claro. Meu problema é o Islã, são as violações que o Islã ortodoxo vem promovendo em vários países, inclusive no Irã. Mas eu vou fazer essa semana uma live aqui dizendo por que eu não votaria nesse sheik. Não quer dizer que ninguém não deva votar, né? O muçulmano deve, porque o muçulmano quer Sharia no Brasil. O muçulmano quer que, por exemplo, as leis que estão lá fora, né, nesses países, sejam aplicadas aqui. E por isso eles já estão querendo eleger os seus candidatos para mudar as leis, para ter lei da blasfêmia aqui, para você ser preso se você
denunciar o Islã, se você criticar o Islã, eles querem isso. Aí, se você tem dúvida, é só perguntar ao pastor João Martinez e e a alguns pastores, né, e ativistas que estão sendo processados no Brasil. Tem entidade muçulmana que está perseguindo pessoas que criticam o Islã. E o pastor João Martinez é um deles. A entidade quer, inclusive, que ele pague indenização por dano moral, tá? Mas não é para eles, não. Vai ser para uma instituição de caridade que eles fingem que são bons. Eles são maravilhosos. Estão perseguindo um cristão num país de maioria cristã, num país que nos dá direito à crítica, né? E infelizmente eles estão perseguindo. A gente está vendo que as igrejas não estão preocupadas com isso, mas é essa a realidade. Então, se tem entidade muçulmana que hoje processa brasileiros porque criticam o Islã e criticam as partes que devem ser criticadas, criticam as violações que existem com base na lei islâmica. Então, é claro que os muçulmanos vão votar, e parabéns para eles, porque estão mais organizados do que nós, né? São muito mais organizados, são muito mais empenhados nas suas pautas do que nós. Tanto é que eu acho que vai ser muito fácil eleger esse candidato, porque a maioria dos pastores não fala sobre ele, não mostra que ele vai lutar pela Sharia, porque ele é um religioso de verdade, ele ama o Islã, ele ama o Ayatollah Khomeini, ele ama lideranças que ensinaram a ele, tanto é que homenageia, inclusive, Hezbollah, né? Segundo informações do ativista André Lages, né? É claro que o cidadão tirou, né, a foto dele, a foto lá da bandeira do Hezbollah, enfim. Mas a gente vai falar depois sobre isso. Bom, mas voltando aqui, boa noite, meu querido amigo doutor Antônio Pereira, boa noite, Fernando Pereira, Nádira. Sim, a Nádia está falando aqui que ele é apoiado por padres católicos e pastores evangélicos, também por Mãe de Santo. Gente, Mãe de Santo no Irã, morte, não ia ter outra. Eles consideram isso ritual de feitiçaria, de magia. Esse pessoal nunca ia... Sabe, o cristão, se ele se esconder, ainda dá um jeito. Mas o pessoal aí das religiões afro não ia ficar no Irã, sabe? Então, uma incoerência assim, absurda. Tem pastores, e a gente vai falar sobre isso, inclusive dando nome aos bois, tá? Dando nome aos pastores que apoiam esse senhor. Porque, pelo que eu sei, ele não pede reforma da religião. O dia que o senhor Rodrigo Jalu disser, eu estudei e vi que o Islã ortodoxo xiita lá no Irã é perverso, então eu vou levantar a bandeira para pedir a reforma do que nós cremos ali. Ele nunca fez isso. Então, eu jamais votaria nele. Mas, querido muçulmano que me segue, que está todo dia aqui comigo, fique à vontade, vote no seu candidato e seja muito feliz, porque a nossa Constituição permite, e a maioria cristã, né, no Brasil não está preocupada com essas coisas. Tem coisa muito mais importante do que se preocupar com essa visão supremacista islâmica que está pelo mundo afora, e o Macron já mostrou isso na França. Eles são uma minoria já atuante e já querem formar um Estado Islâmico lá. Não fui eu que disse, tá? Eu não sou islamofóbica. Foi o multiculturalista de carteirinha, Macron. Ele diz que vai apresentar para janeiro o projeto de lei, porque os muçulmanos lá, as entidades muçulmanas, já querem um Estado Islâmico. São supremacistas. Então, vejam a que ponto chegou a situação na França. Se o Brasil também quer isso, parabéns. Parabéns. Então, continuando aqui. Ontem, como vocês bem sabem, jornais do Brasil inteiro trouxeram a situação caótica lá no Chile, onde militantes da extrema esquerda e feministas, que são, na realidade, terroristas. Se você for ver o conceito de terrorismo, eles estão justamente nesses conceitos. Eles resolveram fazer o que eles mais fazem na vida: destruir patrimônio e causar terror, né? Impor uma agenda através do terror. Porque esse é o objetivo do terrorismo. O terrorismo, eles têm toda uma agenda já pré-determinada e eles utilizam de ataques que podem ser mortais ou não, para impor, através do medo, essas suas agendas. Então, o que aconteceu nesses países foi
realmente, ou melhor, no Chile foi ataque terrorista. Mas em todos os jornais você lê, igrejas são incendiadas e destruídas durante protesto no Chile. Ou seja, quando você lê isso, o que você pensa? Você não. Quem me segue não é massa de manobra, né? Não é. Mas quem não entende aí das mensagens ocultas, quando lê, pensa o quê? Bom, houve protesto e incêndio de igreja. É normal, no protesto, você incendiar a igreja. Isso não é crime, porque se está colocando, preste atenção, eles estão aliando o incêndio de igreja com protesto. Estão fazendo conexão. E não é. Incêndio de igreja em Estado de Direito, e até que não fosse, é um ataque terrorista. Ponto. Não se fala mais nisso, é um ataque terrorista. O jornal É o País também trouxe 2 igrejas são incendiadas no primeiro aniversário das revoltas no Chile. Assim, como se fosse assim, são incendiadas, tá? Quem incendiou, por quê? Claro que eles nunca fazem a conexão de que quem incendiou é criminoso, militante da extrema esquerda, as tais feministas. E o jornal Jovem Pan trouxe Chile busca responsáveis por incêndio criminoso de igreja durante protestos. Já quebrou um galho mostrando que o incêndio era criminoso, né? Porque se a pessoa não teve noção do que aconteceu, quem promoveu o incêndio? Quem poderia falar melhor sobre isso, inclusive, quem até está assistindo a live, que dificilmente perde a live minha, meu querido amigo, doutor Antônio Pereira, que ele é criminalista, ele conhece muito melhor do que eu, que não é essa a minha especialidade. Boa noite, Henrique. Boa noite, Fernando. Minha querida amiga Sandelane Moura, doutora Sandelane, lá, nossa representante da ONG lá em Roraima, da ONG Quando a Voz dos Mártires. Ela está dizendo que a França já era ideologicamente confusa, com o multiculturalismo se perdeu de vez. E o pior é que muitas das nossas ações aqui no Brasil também são multiculturalistas. É isso mesmo, doutora Sandelane, é por aí. Então, os jornais procuraram mascarar, né, esses ataques terroristas cristofóbicos. Mas, gente, vamos ao que me interessa mesmo nessa live. Quando eu vi ontem no Twitter, principalmente no Twitter, eu não sou muito de mexer em Twitter, confesso. Aliás, quem ainda não me segue no Twitter pode ir lá, @equandoevm, @devm. Estou também no Instagram, equando_evm. Mudei o nome graças a uma amiga que me ensinou. E no YouTube, Quando a Voz dos Mártires. Pode me seguir lá. Mas, quando eu vi no Twitter a hashtag cristofobia existe, eu confesso que eu fui tomada de 2 sentimentos e eu quero compartilhar com vocês aqui agora, tá? O primeiro sentimento foi assim, de satisfação no sentido de ver pessoas trazendo essa bandeira que é importante hoje, né? Que existe cristofobia, isso é real. Então, inicialmente, eu fiquei assim, gente, que bom, finalmente estão reconhecendo que existe cristofobia no mundo inteiro, que ótimo. Aí, eu fui ver o motivo disso, né? E aí vi que foi por causa dos incêndios que aconteceram. Uma das igrejas tinha 150 anos, era um patrimônio histórico. Gente, o terrorismo da agenda comuno-islâmica quer destruir todo traço de identidade cultural da civilização judaico-cristã. Repito, o mesmo que o mundo muçulmano, lideranças islâmicas fizeram em países muçulmanos, inclusive Erdogan, não é só Estado Islâmico, não é só grupo terrorista. O Erdogan transformou uma igreja, recentemente, não uma só, mas várias, mas principalmente Hagia Sophia, que é uma igreja cristã, né? Uma igreja milenar, uma igreja que tinha um valor muito grande para a civilização ocidental, ele transformou na cara de pau numa mesquita. Então, o mundo muçulmano, não digo os muçulmanos, eu digo as lideranças muçulmanas ortodoxas,
né? Que são todas em países muçulmanos, todos os líderes muçulmanos são, sim, ortodoxos, seguem o Islã, como o profeta ensinou. Então, tanto os muçulmanos quanto os comunistas, eles estão se unindo através de ataques terroristas, através de legislação e de vários outros instrumentos, inclusive da própria ideologia que é implementada, essa do orientalismo, essa tese diabólica que eles inventaram para atacar o cristianismo, colocar o cristianismo como mal, como perverso, né? Uma visão de mundo má, perversa, assassina, homofóbica e outras coisas mais. E o objetivo terrorista deles é esse: destruir a nossa identidade. Porque os próprios cristãos estão dando ocasião a isso quando não denunciam esses absurdos. Então, a minha primeira reação, boa noite a todo mundo, Patrícia, Maria Isabel, todo mundo que está aí, né? Então, quando eu vi inicialmente, eu fiquei, ora, que bom. Mas depois, gente, quando eu vi que viralizou a imagem de uma sociopata, uma doente, porque só pode ser doente, de uma comunista, aliás, horrível, uma feminista, né? Ela ali feliz, porque eles gritavam de alegria, uma coisa assim, surreal, né? Então, quando viralizou a imagem daquela sociopata, feminista, terrorista, no meio do fogo, feliz por destruir o símbolo da fé alheia, aliás, símbolo que não faz mal nenhum para ela, né? Não faz nenhum mal. O que aquela igreja fez contra as ideologias desse pessoal? Vai ali, entra quem quer. No Chile não há obrigação de ser cristão, mas como o objetivo é destruir a nossa identidade, eles sabem que igreja de pé é um perigo. Queridos, aprendam uma coisa, principalmente se você é cristão, e eu quero me dirigir principalmente para os cristãos desse país. Se você é cristão, coloque uma coisa na tua cabeça. Igreja de pé é a melhor resposta para a ação terrorista de destruir a nossa identidade. Tanto é que o mundo islâmico está destruindo todas as igrejas na Europa e hoje, graças a essas destruições de igreja, hoje nós já temos, como aconteceu anos atrás, padre degolado dentro de igreja e temos professor, igreja e educação, que tiveram, aliás, o cristianismo muito contribuiu para a educação ocidental. Então, o que as lideranças muçulmanas e os jihadistas estão fazendo, assim como os comunistas? Atacando. E primeiro eles destroem igrejas, tá? Para impor essa agenda e também para tornar banalizar, destruiu a igreja no protesto, destruiu. Tá normal, não é nada de grave, não é nada de sério. E depois disso, eles estão degolando como já está acontecendo na França. E, queridos, de nada adianta milhares de franceses saírem com o ministro do interior em homenagem a um morto decapitado. Porque depois que a França entregou o poder, entregou a educação, entregou todo o seu sistema legal, a Sharia, a supremacistas islâmicos, queridos, vão ter que passear, ou melhor, homenagear diversos mortos, porque isso vai ser praxe, ou melhor, já é praxe em países em que a agenda comum islâmica está, infelizmente, progredindo. Então, a minha primeira reação foi essa. Porém, boa noite, Dejinho, boa noite para todo mundo. Mas eu tive uma segunda reação. E é aí, queridos, que eu quero contar com assim, a compreensão de vocês, porque eu sei, o que eu vou falar agora não se refere a você que está me assistindo, ok? Por favor, gente, não se sinta, você que está me assistindo agora, atacado por mim. Porque a minha segunda reação foi uma reação de angústia misturada com revolta, né? E como você está me assistindo, já conhece o meu trabalho, então não se refere a você. Mas vamos lá. A minha segunda reação foi a seguinte: vê se você concorda comigo. Legal? Vê se você concorda. Se você discordar, coloca aqui, querido, seu comentário. Eu vou respeitar um direito teu. Mas quando eu vi, eu pensei o seguinte: o Brasil, não, o Brasil inteiro não, mas foi trend topic essa hashtag Cristofobia vive. Aí eu pensei, peraí, 2 igrejas foram incendiadas no Chile, tem outras também que foram destruídas, beleza. Mas 2 igrejas fizeram
o Twitter, as redes explodirem. Até o filho do presidente trouxe essa situação e parabéns para ele por isso. Porém, tem um detalhe, queridos. O que fez? Por que? Eu pergunto a vocês, né? O que fez? Por que? A pergunta. Por que as redes conservadoras, porque a esquerda continua negando a cristofobia, porque a esquerda odeia cristão, isso é normal, a esquerda extremista. Mas por quê? Esses mesmos conservadores que explodem as redes, quando duas igrejas são incendiadas, não explodem as redes quando milhares de cristãos são assassinados, decapitados, queimados vivos dentro de igrejas. Amados, na Nigéria está acontecendo um genocídio. Na Nigéria, esse protesto é lembrando, o protesto, né? Essa ação terrorista é lembrando a ação terrorista que aconteceu no ano passado. Mas, amados, quase todos os dias, todas as semanas, cristãos nigerianos estão sendo assassinados, cristãs meninas. Pensem nisso, meninas estão sendo sequestradas, estupradas e mantidas como escravas sexuais. Quem lembra das meninas de Chibok? Ninguém na imprensa, na grande imprensa, disse que a maioria das meninas de Chibok, que a maioria nem lembra, centenas, e que foram sequestradas por muçulmanos, ninguém na imprensa disse que a maioria era cristã. Algumas delas ainda estão nas mãos dos jihadistas. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, tenta me explicar, tenta me fazer entender por que igrejas incendiadas no Chile explodem as redes de forma até correta, eu bato palma, mas cristãos queimados vivos não fazem o mesmo, não tem nas redes a mesma reação. Por quê? Eu quero levar as pessoas à reflexão para a gente entender que tem alguma coisa errada na nossa cabeça. Eu digo todo mundo, ou a maioria, porque cristofobia vive, ou melhor, cristofobia existe porque igrejas são queimadas por extremistas. Ou seja, os conservadores só usam a maioria, e principalmente as lideranças políticas, principalmente parlamentares, principalmente lideranças evangélicas, vão às redes lá reclamar porque era uma feminista. Todo mundo colocando lá feminista, extrema esquerda, terrorista, né? Em relação, porque isso é pauta. Entendam bem, nós deixamos de lado a nossa natureza humana de compaixão pelo próximo para colocar as nossas pautas ideológicas na frente. A realidade é essa. E eu não estou falando com você, querido, porque se você está aqui quase 11 horas da noite me ouvindo, é porque você ama essa pauta, é porque você tem preocupação com direitos humanos. Você sabe, você me conhece e sabe que eu defendo a vida de cristãos com o mesmo amor, com o mesmo empenho que defendo a vida, o direito à vida de homossexuais, de ateus, de lésbicas, do pessoal LGBT que está sendo morto aí em país muçulmano, né? De minorias diversas. Porque para mim a vida humana é importante. Para mim a vida humana é mais importante do que igreja queimada. Você consegue entender o que eu estou trazendo para você? Então eu vi com aquela história, eu vi muita gente fazendo textão lindo, dizendo, olha, eles começam assim, aí faz textão filosófico, começa assim, queimando igrejas, né? E depois vão queimar gente. Peraí, galera, não é depois. Seres humanos estão sendo queimados vivos, estão sendo decapitados e a gente não está dando. E eu posso dizer isso porque as minhas lives com menor audiência são aquelas em que eu coloco no título qualquer coisa em relação à África ou à Nigéria ou a Moçambique. É só vocês acompanharem minhas lives e vocês vão ver, né? Então, assim, a gente precisa, querido, você que está me assistindo, por favor, precisamos levar essa situação que está acontecendo na Nigéria. Então, quando igreja de 150 anos é incendiada sem, graças a Deus, um morto, isso nos abala, mas não me abala para eu chegar e fazer uma hashtag, para eu bombar no Brasil, colocando dos negros cristãos que estão sendo queimados vivos na Nigéria, tem alguma coisa errada comigo. Então, queridos, desculpa, o meu jeito de falar é esse. Todo mundo sabe que quando eu estou emocionada eu falo dessa forma, porque me dói. Gente, eu senti a dor, sabe, de uma mãe na Nigéria, quando o Boko Haram, que é um dos grupos que está promovendo um genocídio. Queridos, já existe
monitor chamado Genocide Watch, que acompanha o genocídio na Nigéria. Existem teóricos das relações internacionais, teóricos, eu não estou falando de ativista como eu sou uma ativista, sou internacionalista, sim, sou internacionalista, mas eu não sou uma teórica, eu não estou no meio acadêmico estudando noite e dia. Eu até estudo artigos, mas eu não estou produzindo artigos acadêmicos, até porque a academia não está nem aí. Mas tem teórico que já trouxe, vislumbrou todos os traços de genocídio em relação ao que está acontecendo na Nigéria. E, queridos, não é de agora. Esse site, que quem quiser acompanhar, pode ir lá acompanhar, muito interessante, o Genocide Watch, afirma que desde 2012, amados, quase 10 anos, desde 2012, esse site, só esse site, essa instituição emitiu avisos de genocídio para a Nigéria por causa do Boko Haram, que é um grupo terrorista islâmico, um grupo muçulmano que segue a Sharia, tá? E, segundo essa instituição, esse grupo foi considerado o mais mortal do mundo. Posso voltar a repetir? O mais mortal grupo genocida do mundo. São teóricos que estudam isso, ok? Não é ideia que está falando, tá? E eu vou colocar o link aqui. Desde 2012, eles estão dentro desse aspecto. E esse grupo, né, ele tem pelo menos 27 mil mortos. Só que não é só esse grupo. Existe também um outro grupo chamado Pastores Fulani, pastores porque são criadores de gado, tá? Que também estão, segundo o Genocide Watch, esse grupo está promovendo massacres genocidas. Volto a repetir, massacres genocidas, tá? E o próprio site diz que esse termo massacre genocida se refere à indicação de matar com base na identidade, mas sem organização centralizada, né? E o site ainda mostra que esse grupo só mata cristãos. Já destruiu várias igrejas cristãs. Sabe? Aí eu estava falando para vocês, e não terminei, que eu estou até muito triste, e a gente fica meio assim, né? Mas eu lembrei muito, quando eu li esse relatório hoje, eu lembrei muito do que aconteceu no início do ano. E eu pensei numa mãe. Porque no início do ano, o Boko Haram, que é esse grupo genocida, são pelo menos 2 grupos, tá? Genocidas na Nigéria, queimando cristão, mas não vai ter hashtag. Você já viu hashtag? Os parlamentares no Brasil não estão preocupados nisso. Sabe por quê? Não foi feminista que queimou vivo cristão. Não está na nossa pauta. Não tá, gente. Não é feminista, não é um lulista, não é um seguidor lá dos republicanos. Não. Foi um muçulmano, né? E essa mãe, ela teve que ver um vídeo de uma criança muçulmana segurando uma pistola, um vídeo que o Boko Haram publicou nas redes, segurando uma pistola atrás de um refém cristão amarrado e ajoelhado. Esse refém cristão era um estudante de biologia. Esse refém cristão de 22 anos, ajoelhado, com uma arma, e uma criança muçulmana que aprende no Alcorão a odiar. No Alcorão, porque o Boko Haram usa o Alcorão, ok? Usa hadith, ok? Ninguém pode negar isso, né? E essa criança com uma pistola na cabeça de um menino de 22 anos, estudante de biologia numa Nigéria, num país que, apesar de ser grande produtor de petróleo, é um país pobre por causa da corrupção, por causa de um governo muçulmano nefasto que dá apoio a esse massacre contra cristãos. Esse menino de 22 anos era xingado com palavras anticristãs por essa criança. E essa criança muçulmana atirou várias vezes contra a nuca de um cristão de 22 anos. Gente, assim, eu falei, meu Deus, ele está na África, ele está na Nigéria, ele tinha um futuro, ele podia levar o pão para a família dele. O norte da Nigéria foi todo islamizado, o norte
norte da Nigéria é um inferno viver, é onde eles estão fazendo esse massacre. E um menino que podia ter um futuro maravilhoso, não teve. E o que aconteceu? A mãe dele, a família dele teve que ver o Boko Haram jogando nas redes, ele sendo morto por uma criança muçulmana. Isso não parou o mundo, isso não parou as igrejas do Brasil, nenhuma grande liderança brasileira soube disso, nenhum grande político. Gente, a gente tem que rever os nossos conceitos. Será que se fosse uma feminista que matasse ele na França ou no Chile, bastava ser no Chile? Então, desculpa, gente, a emoção, mas eu fiquei arrasada, porque eu sei a desgraça que vive a nível de economia, de políticas sociais na África, e quando você vê um menino com um futuro brilhante ajoelhado e sendo assassinado por uma criança, só porque ele é um cristão e porque o Ocidente não dá a mínima, o Ocidente cristão é covarde e não dá a mínima para os cristãos que estão sendo assassinados. Entendam bem? Chile, diante do que está acontecendo, é fichinha. E é claro que eles começam incendiando a igreja, depois vão incendiar você e a mim, se eles puderem. Mas hoje já tem gente sofrendo isso. Então, eu quero pedir a vocês, eu não vou me alongar, eu depois vou fazer uma live, deixa eu até beber uma água, desculpa, gente. Eu depois vou fazer uma live voltando a esse assunto da Nigéria, porque é emergência. A situação lá está dramática. Temos também Moçambique, que está com esse problema. Temos também outros conflitos, claro. Temos no Iêmen, temos Nagorno-Karabakh. Os nossos irmãos armênios estão sendo assassinados pelo Azerbaijão muçulmano com o apoio de quem? Da Turquia, porque a Turquia é genocida. Aliás, queridos, pergunta se o Brasil reconheceu o genocídio armênio. Então eu faço hashtag cristofobia existe, mas eu não faço hashtag Brasil reconheça o genocídio armênio. 1,5 milhão, pelo menos, de armênios morreram há pouco mais de 100 anos na mão de turcos. Cristãs armênias? Vocês acham que foi o Estado Islâmico que lançou a moda tenebrosa? Desculpa o termo, tá, queridos armênios que de repente estão me assistindo. Mas a moda de horror, de crucificar cristãs de cabelos soltos, né? E nuas, começou lá com a Turquia. Mulheres e meninas cristãs armênias, assírias e gregas foram crucificadas vivas por turcos muçulmanos. 1,5 milhão de armênios, mais 1,5 milhão, pelo menos, de assírios e gregos. Morreram porque o objetivo da Turquia é acabar com a identidade cristã, como fazem até hoje. E nenhum professor de história fala sobre genocídio armênio. A grande maioria, não vou dizer nenhum. Se você não assiste o nosso canal ou o canal Rádio Eterna Armênia, quem não assiste pode ir lá curtir, do meu amigo Sarkis Karamekian. Se você não assiste, você não sabe o horror que aconteceu e está acontecendo hoje. Eu estou vendo crianças cristãs armênias que estão em hospitais sangrando, que estão em hospitais numa situação terrível, por causa de uma guerra muçulmana para destruir uma população que a maioria é cristã. Nesse território, 95% é armênio cristão. E o Azerbaijão se apossou desse território, por quê? Porque a União Soviética, amiguinha dos muçulmanos azerbaijanos, deu para o Azerbaijão um território que há milhares de anos era um território armênio. E tanto isso é verdade que 95% dessa população que está obrigada a viver num território que a comunidade internacional diz que é azerbaijano, mas que de fato sempre foi armênio. Só deixou de ser armênio quando esses comunistas da União Soviética entregaram de presente para muçulmano. É isso é história. Aí tá lá, hoje a gente tá vendo, aliás, o meu amigo Sarkis perdeu amigos, eu vi foto, um pai cristão com seu filho foram à guerra. E o que aconteceu? O pai agora está mal no hospital e o filho morreu nessa guerra. Existem armênios no Brasil, cristãos e não cristãos, é lógico, chorando pelos seus irmãos que estão morrendo agora nas mãos de azerbaijanos, apoiados pela Turquia, que está levando, inclusive, mercenário sírio para matar cristãos lá.
Isso está acontecendo. Quais as igrejas estão se levantando, denunciando isso? Você conhece alguma? Quais as lideranças? Quais os parlamentares? Então, se eu não consigo ver e sentir a dor de um africano pobre que está sendo morto como animal lá na Nigéria, esses cristãos são decapitados vivos, são mutilados, as cristãs são estupradas, são levadas como escravas sexuais. Se isso não me abala, vocês acham que vai me abalar eu saber que o Brasil ainda não reconheceu o genocídio armênio? Eu sou um país cristã, eu sou cristã, mas eu durmo feliz, mesmo sabendo que a maior desgraça contra os nossos irmãos armênios, que foi feita pelo Império Turco, né? Isso não foi ainda reconhecido, né? Porque, tudo bem, identidade tem a ver com memória. Eu sempre falo isso em live, sempre. Por isso que judeu está lá em cima. O Estado de judeu, melhor dizendo, o Estado judeu está lá em cima. Porque o Estado judeu se preocupa com memória e identidade. Onde tiver um judeu, Israel está preocupado, Israel está monitorando, Israel está procurando levar segurança. E nós, cristãos? Se acontecer um ataque contra judeu em qualquer lugar do mundo, Israel vai explodir, vai ferver. E Israel vai nesse estado e o negócio vai ficar sério. Vai, porque o sangue segue, sabe? O sangue segue a memória, a identidade, isso aqui. A gente não tem isso aqui com os cristãos nigerianos, nem com os cristãos armênios, que estão sofrendo agora. Mas Chile é aqui do lado e é a esquerda que está fazendo, né? Então a gente lembra. Então, queridos, eu só estou fazendo o alerta aqui. Eu estou batalhando junto com a comunidade armênia, né? Por essa questão do reconhecimento do genocídio. Eu estou tentando levar para os meus seguidores, tá? Eu não sou líder de nada em relação a isso. Existem lideranças da comunidade armênia que há um século, né, está trabalhando essa pauta. Mas eu quero conscientizar os meus milhares de seguidores sobre o genocídio armênio, que nenhum governo brasileiro reconheceu. Aliás, eu sei que não é culpa do nosso presidente, deixo claro. A vida do Bolsonaro é uma loucura. Não dá para jogar tudo nas costas dele. É lógico que não. Só que é muito duro. A gente vê gente todo dia, indo tirar foto com o Bolsonaro, indo abraçar o Bolsonaro, e quem leva é político. Quem leva é político. Não é qualquer um, não, é político. Vem cá, porque quer fazer uma média, né? Com determinadas pessoas, lideranças, enfim. Só que eu queria muito que o meu presidente, que eu respeito demais, que eu tenho o maior carinho, eu gostaria muito que ele recebesse alguma liderança da comunidade armênia para debater essa questão e para a gente fazer essa reparação histórica, para trazer a questão da memória e da identidade cristã que a supremacia islâmica está tentando destruir. Queridos, vamos nos unir para levar essa pauta ao nosso querido e respeitável presidente. O meu sonho é que a questão do genocídio armênio e a questão atualíssima do genocídio nigeriano, essas duas pautas cheguem ao nosso presidente, porque ele é um homem de coração bom, isso eu já percebi. Você pode criticar um monte de coisa no presidente, mas eu não vejo presidente nenhum fazendo metade pelo ser humano do que o Bolsonaro faz. Vai na casa de pessoa que está idosa, que ama, né, e que sempre o respeitou, que quer conhecê-lo antes de morrer. Ele faz assim umas coisas assim que a gente nunca viu. Então eu sei que se o nosso presidente receber esses pleitos, eu tenho certeza que ele vai lutar para que o Brasil reconheça esses dois genocídios, o armênio e o nigeriano. Então eu espero que entre os meus seguidores, eu sei que tem político que me assiste, que conhece meu trabalho, eu espero que vocês apoiem essas pautas e a gente consiga levar até o nosso querido presidente Bolsonaro para que ele tome as iniciativas que o governo executivo pode e deve tomar nesse caso, junto com o parlamento. Eu queria ver se levantar entre algum dos parlamentares conservadores só um, né? Aliás, tem um até em São Paulo que parece que está, parece não, já começou a tomar algumas atitudes e a gente está esperando. Mas precisamos levar essas duas questões
adiante para que o Brasil seja a voz dos cristãos. E para terminar a live, alguém pode dizer: o governo Bolsonaro não está fazendo nada pelos cristãos? É isso, Deia? Eu vi o discurso dele da ONU. Ele denunciou a cristofobia. Eu bato palma, ele denunciou. Mas eu pergunto, por que no discurso do Bolsonaro, que a gente sabe que não é ele que faz, né? É uma equipe profissional que faz o discurso, lógico, com a orientação dele, a gente sabe disso. Aí eu pergunto, se há anos eu estou pedindo à ministra Damares Alves e a outros parlamentares conservadores para, na ONU, o Brasil chegar e dizer: existe um genocídio contra cristãos. Eu te pergunto, se eu já pedi, já mandei documento, a Damares tem documento assinado por mim. Eu tenho prova escrita que eu já pedi a Damares, ao ex-senador Magno Malta. O ex-senador Magno Malta e a Damares me prometeram levar-me ao presidente da época. Os dois não me levaram. E hoje eu vejo, dessa última Assembleia da ONU, em setembro, que não foi denunciado genocídio de cristãos. Cristofobia é pouco. É muito pouco. O Brasil precisa usar os foros internacionais para denunciar o genocídio, que é uma cristofobia mais aprofundada. Então, gente, assim, eu nem vi mais assim os comentários de vocês, né? Vocês estão aí, eu daqui a pouco vou responder a cada um de vocês com muito carinho, tá? E desculpem, gente, assim, então é isso. Eu queria que o Brasil reconhecesse o genocídio cristão nigeriano, tá? Que é real. Eu tenho fontes teóricas, fontes de estudiosos, fontes de ativistas e fonte lá na Nigéria, do próprio povo cristão trazendo a sua dor. Então, eu gostaria muito que o nosso querido presidente, que ele tenha conhecimento disso. Eu não sei por que as autoridades, no meio do Ministério dos Direitos Humanos, eu não sei por que a ministra Damares não quer levar essa pauta para ele. Eu não entendo, não entendo. Eu pedi muito a Damares, pedi muito, eu supliquei a ministra, mas nenhuma pauta que eu ingressei, nenhum requerimento, nenhum. Eu nunca fui atendida pela ministra em nenhum requerimento que eu fiz como instituição de direitos humanos conservadora, né? Mas eu espero que você seja a voz. Porque eu sei que se o Bolsonaro souber o que está acontecendo, ele vai se posicionar, porque ele é um homem bom. Eu acredito que ele vai se posicionar. E eu vou continuar, noite e dia. Eu não estou preocupada com a audiência. Eu sei que isso, ó, quando fala de Nigéria, de cristão morrendo, se eu fizesse uma live só falando sobre o que a esquerda está fazendo de destruição, ia bombar, né? Mas eu tenho você, que ficou aqui praticamente uma hora, eu já vou encerrar a live. Eu tenho você, eu tenho o apoio de cristãos no Brasil que amam a todos indistintamente. Então eu vou ficar por aqui. Essa semana a gente vai fazer novas lives, que eu tenho informações do mundo muçulmano para trazer, e deixo claro que a dor é que me leva, às vezes, tomar essas atitudes assim, esses arroubos que eu tenho de, né? Mas me perdoe, gente, é porque eu vejo a desgraça. Quem vê a desgraça tem que gritar. Tem que gritar. Não tem como você não gritar, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Peço a vocês, gente, eu preciso pagar o meu contador, tá? Eu preciso pagar. Eu peço a vocês, aqueles que puderem auxiliar a ONG, eu vou deixar aqui o link não, os dados da nossa conta bancária. É pessoa jurídica, não é para mim, não é para a Deia Fernandes. Se eu tivesse que viver de ONG, eu ia passar fome, ia passar necessidade, mas eu acho justo que uma ONG que trabalha essa pauta de forma séria, ela precisa, pelo menos, se autossustentar, pelo menos pagar o contador, pagar a tarifa bancária e pagar algumas contas que são referentes à atividade da ONG. Eu estou até pensando em dar fim à ONG ainda esse ano, mas pelo menos até dezembro eu quero levar a ONG para terminar alguns trabalhos que eu comecei. Então eu peço a vocês que me ajudem, eu tenho que pagar o contador 750, porque eu já estou assim, sabe, enfim, né? Não deu para pagar mês passado, enfim. E eu preciso pagar o contador, né? Então eu peço a vocês, aqueles que puderem auxiliar, se 10 não, 20, 30 pessoas com R$ 25 por aí, enfim, se puderem ajudar, vai ser muito útil,
tá? Amanhã eu estou publicando um artigo sobre o que eu estou trazendo para vocês e eu peço a vocês que viralizem esse artigo, tá? Para que essa pauta tenha primazia e, repito, tenho nojo e abominação em relação ao que as feministas e os esquerdistas fizeram no Chile. É um horror, eu me oponho a isso, eu só estou fazendo assim uma comparação mostrando que a revolta que eu tive em relação ao Chile, aos chilenos extremistas, terroristas, eu preciso ter necessariamente porque vidas estão sendo queimadas vivas. E quem conhece, e os evangélicos, eu vou falar de católico, eu não conheço a fé católica, ok? E ainda que conhecesse em profundidade, eu não ia entrar, porque não é essa a minha intenção. Mas os evangélicos sabem que, segundo a revelação da palavra, eu estou falando com evangélico, Deus não está preocupado com templos feitos por mãos humanas. Ele habita através do seu espírito em você. É essa a visão do evangélico, tá? Se você não tem essa visão, parabéns para você. Mas o evangélico acredita que o nosso corpo, né, é mais importante do que templos materiais. Ou seja, para o evangélico, a vida dos nigerianos que foram assassinados e são, né, assassinados, queimados vivos, é muito mais impactante e muito mais importante do que os próprios templos, sejam eles de 150, 200, 300 mil anos. A vida é mais importante que templo, né? E a gente está preocupado com o templo, mas tem vida pegando fogo. E eu espero que a compaixão também pelos nossos irmãos que estão sendo assassinados covardemente incendeie o seu coração. Gente, obrigada aqui. Eu vou deixar daqui a pouco o número da conta. Quem quiser puder ajudar. Amém. Ok? Beijo. A gente volta aí dessa semana. Tchau, tchau.